Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, nesse horário das 6 da manhã, porque recebi vários comentários nos vídeos recentes falando que é uma boa, né, você tá indo aí trabalhar, indo estudar, tem um tempinho, um passatempo para gastar no transporte público, me ouvir no carro, enfim. Como queira, como a receptividade foi positiva, estamos aqui para mais um vídeo. E este será, tal como o de ontem à noite, ontem fim de tarde, dividido em duas partes. Eu estava preparado para gravar apenas sobre Guilherme, acho que tem algumas percepções minhas que eu quero dividir com vocês, mas rapidamente, na primeira parte, falo sobre o Merlo, né, o jornalista argentino que recentemente tem falado bastante sobre o Santos, dizendo que o jogador que eu palpitei no chute mesmo, baseado em pesquisa, em conversas, mas tentei palpitar no vídeo de ontem à tarde, que o Santos tem ido atrás, zagueiro, seria também o tal do Adonis Frias, do León. Eu coloquei isso em vídeo ontem, vou até colocar um trechinho aqui para vocês. E o meu palpite é o Adonis Frias, é um zagueiro argentino, 27 anos, que está no León, do México, há um tempinho já. Ele foi revelado pelo Defensa e Justiça e estava na base do Defensa quando o Vojvoda passou por lá há muitos anos. Reiterando, apenas um palpite, não estava com informação concreta nem nada, mas está aí o Merlo, jornalista confiável, dizendo que o Santos fez pelo menos uma proposta ao León, né, pelo tal do Adonis Frias, zagueiro. Foi um exercício de dedução aqui que eu fiz e que no fim das contas parece que funcionou, ou parece que eu estava certo, enfim, sei lá, mas nem de longe quer dizer que o Santos vai conseguir tal jogador. Inclusive na matéria que o Merlo posta, diz que a primeira proposta do Santos foi considerada insuficiente, mas estamos aqui tentando deduzir qual é o zagueiro, e tá aí, né, pelo jeito o Santos foi, ou segue indo atrás do tal do Adonis Frias. Wagner Frederico também citou em sua live na noite de quinta-feira que Joaquim, pausa dramática, é alvo do Santos e o Santos tenta negociar com o Tigres lá também do México a volta do Joaquim. Esse precisaria de um vídeo único, então eu vou respirar e convidá-los à live do trio às 10 da manhã para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Se não, essa negociação avançando terá vídeo sobre. Spoiler. É uma boa? Não sei. Vamos mudar o assunto para o Guilherme. Saiu uma matéria na quarta-feira sobre o Guilherme no GE, um dia depois do protesto lá no CTR Pelé, dizendo que o Guilherme está abalado e pensa em não jogar no domingo. A gente está soltando esse vídeo na sexta, o que quer dizer que eu estou gravando na quinta-noite, então ainda não há confirmação de relacionados nem nada, não vazou também nenhuma notícia de treino coletivo, escalação e tal. Eu vou partir do princípio que o Guilherme vai jogar, mas a matéria é interessante, eu quero ler para vocês e comentar enquanto isso, mas assim, para chegar a uma conclusão, que eu já vou citar no começo, que é, o Guilherme precisa ter um pouquinho mais de autocrítica. Eu não estou dizendo que as ofensas que ele ouviu são legais. Eu não estou dizendo que é bacana no seu local de trabalho ser ofendido. De maneira alguma, não é isso que eu estou falando. Mas, analisando o campo do Guilherme, eu acho que falta um pouquinho de percepção do que ele está entregando, mas eu vou chegar, enquanto eu leio a matéria, nessa conclusão. Vamos lá, vamos para a matéria. Santos trabalha para recuperar Guilherme, que pode ficar fora da partida contra o Bahia. É o título dessa matéria que foi publicada na quarta-feira. Artilheiro do time no ano está abalado com críticas e tem chance de não ser relacionado para o jogo com o Bahia. O Santos não cogita perdê-lo nesta janela. Vamos deixar claro, eu também não acho uma boa ideia, não. Eu não sou um maior fã do Guilherme, vocês sabem disso, mas não acho que o Santos tem que vender, perder mais um atacante nessa situação que a gente está. Peço desculpa de novo pela minha voz, a gripe me pegou essa semana. Vamos ler a matéria. O Santos está preocupado com a situação do atacante Guilherme. Alvo constante de críticas da torcida, o atacante está abalado com a pressão e pode não ser relacionado para o jogo com o Bahia. Abalado com a pressão, eu entendo pela questão do protesto, não compreendo, apesar de entender quem pensa o contrário, a gente já teve essa discussão na live do trio, dele se abalar com críticas, vaias, enfim, no estádio. Tirando questões de ofensas familiares, por exemplo, vamos usar o básico. Chamou de ruim, você não pode se abalar. Vaiou, não pode se abalar. É a profissão. O jogador está numa situação em que isso acontece. É normal para todo mundo. E, dentro do velho clichê, mas que é verdadeiro,
principalmente em time grande, ou basicamente em time grande, ele meio que ganha muito bem para isso. Mas vamos seguir. A diretoria entende e respeita a chateação de Guilherme e tenta respaldar o jogador. A avaliação interna é de que o atacante é peça fundamental no elenco e que uma saída neste momento, sem reposição, seria ruim para o grupo, o que eu concordo, tá? Guilherme, por sua vez, tem ficado cada vez mais abatido com as críticas, as quais considera injustas. Com 13 gols no ano, fez 30 partidas na temporada e é o artilheiro do elenco. Durante a temporada, inclusive, recusou investir no Atlético Mineiro. Vamos pausar aqui nesse tem ficado cada vez mais abatido porque acha as críticas injustas. Tem viralizado um vídeo aí nas redes sociais de 2 minutos do Guilherme perdendo gols. Eu juro que eu não sei quem produziu, senão daria o crédito, até peço desculpas. Mas tem viralizado esse vídeo. Por um lado, você consegue fazer um vídeo de 2 minutos de gols perdidos de um jogador, basicamente com qualquer jogador. Você consegue. Por outro, os lances são muito condensados num pequeno período de tempo, leia-se esse ano, um pouco da Série B, e vários destes lances são extremamente decisivos. O lance contra o Vasco, por mais que não pareça, estava só 1-0, talvez mudasse o jogo. O lance contra o Vitória, antes do próprio gol dele, importante salientar, poderia ter sido muito decisivo. O lance contra o Palmeiras na final do Paulista, extremamente decisivo. Então, apesar de eu achar que você pode ir pro lado, é fácil fazer um vídeo de 2 minutos com qualquer jogador, principalmente de atacante, eu acho verdade. Por outro, é um vídeo que escancara que o Guilherme tem falhas. E assim, eu sou o primeiro que trabalho com dados aqui. É o artilheiro do time no ano. Tem sua importância. Contra o Cruzeiro, pega o vídeo tático do dia seguinte aqui no canal. Elogios ao Guilherme. Mas é inegável que ele perde situações de gol muito claras. Ele é muito ruim no cara a cara com o goleiro e contra o CRB ele perde um pênalti. O que prejudicou e muito a situação do Santos no ano. Então quando ele diz que não considera as críticas justas, vamos focar só no pênalti aqui. O Santos não estar na Copa do Brasil é prejudicial ao extremo para o clube financeiramente, inclusive. E é aí que vem um pouquinho do que eu gostaria, que é a autocrítica. Se coloca nessa situação de que o Santos não é culpa dele sozinho de maneira alguma, nem cogitem achar que eu estou falando isso, mas que ele faz parte de um problema que o Santos tem hoje. Vamos seguir a matéria. Guilherme entende que nunca se escondeu de jogos e momentos ruins e que corresponde dentro de campo desde a temporada passada. Também acho que ele nunca se escondeu. Não concordo com o corresponde no tempo inteiro. A análise do departamento de futebol é parecida com a do próprio jogador. Nesse sentido, há uma preocupação em deixar Guilherme esfriar a cabeça, decidir os próximos passos, mas sem se precipitar por pressão externa. Concordo. O trabalho nos próximos dias vai ser que o atleta recupere a confiança e tal. Bom, meu último comentário vai baseado nesse trecho, de que ele considera que se nunca se escondeu, que eu concordo, e que corresponde dentro de campo. Aí é que eu vou chegar naquela conclusão que eu dei antes mesmo de comentar. Eu falei isso na live do trio e vou reiterar aqui. Se o Guilherme no pós-jogo, tomamos de 6 do Vasco, zona mista, aquela parte que os jogadores passam em frente aos repórteres. Se o Guilherme escolhe qualquer repórter, pode ser um, e fala assim, gostaria de pedir desculpa ao torcedor, o gol que eu perdi, que no caso é o que eles isolam no segundo tempo, eu não tô nem falando do primeiro tempo, que também é feio, mas enfim. O gol que eu perdi poderia ter mudado o jogo, a torcida poderia ter empurrado a gente no Morumbi. Claro, o resultado mostra que o time inteiro teve problemas, mas eu fui parte e infelizmente desperdicei essa oportunidade. Peço desculpas. Acabava ali o assunto. O protesto de terça-feira não teria o Guilherme como alvo. A torcida na internet não estaria fazendo montagens nem reclamando do Guilherme, nem pedindo sua venda, ou não sendo exagerado nas críticas. Era só ter colocado a cara num lugar em que ele seria respeitado, nenhum jornalista ali soltaria uma graça, seria ofensivo a ele, porque precisamos ser profissionais. Eu nem estava no momento, mas enfim, todos ali seriam profissionais. Teria acalmado, mas ele passa reto. Na mesma semana em que ele foi ao Bola da Vez da ESPN, falar que considera absurdas as críticas. E o torcedor não gostou. Então,
falar na boa situação após 2 vitórias, Juventude e Cruzeiro, e não falar na derrota em que ele teve determinado papel, não é o culpado sozinho, reitero, ninguém tá falando isso, mas teve um papel, pega mal. Pode falar na boa. Fala na ruim também. Fala rapidinho, fala para um cara só. Ó, desculpa, errei. Tô treinando. Isso teria mudado todo o roteiro das críticas que ele tem sofrido. Então falta essa percepção de momento. Falta essa autocrítica. Fala, olha, eu sou artilheiro do time no ano. E eu acho que isso é muito importante. Mas não sou perfeito, errei nesse momento. Entendo que o torcedor vai ficar chateado até pelo que aconteceu depois, mas peço desculpas e vamos melhorar no próximo jogo. Passava batido. Ninguém estaria falando do Guilherme. Não estou dizendo que ele se colocou sozinho na situação de tristeza, abalo, enfim. Mas ele sozinho poderia ter saído dessa. Inclusive fazendo o gol, mas é outra discussão. Mesmo perdendo o lance do gol, era só pedir desculpas. Às vezes as coisas se resolvem de maneira simples. Só que o jogador no Santos, eu estou generalizando, todos, tem a vida nesse sentido um pouco fácil. Quase nenhum fala. Nunca falam nas ruins, porque na Vila não tem zona mista. E tem uma liberdade muito grande para fugir quando tem a zona mista. Então, era só ter parado e falado. Inclusive, abro o espaço aqui, caso ele queira. Não que ele tenha a obrigação de pedir desculpa nem nada, mas se ele sentir a vontade, fala, pô, fala aí. O espaço está aberto. Enfim, quero saber a percepção de vocês sobre esse caso. Tchau.